Então eu insisto aqui, eu queria acabar como eu comecei dizendo, olha, o Flamengo sim, e o futebol ajuda e dá um exemplo para a sociedade de como é que você deve se portar e como é que você combate uma situação como essa. Porque enquanto não tiver vacina, se a gente permitir, a gente vai ficar mais um ano sem fazer nada. A gente vai ter que aprender a lidar com isso de frente, dividindo experiências, aprendendo, fazendo hoje melhor do que a gente fez ontem e dando exemplo uns para os outros, tá certo? Ninguém é dono da verdade, nós vamos aprender. Eu posso garantir para vocês que o protocolo de hoje, dia 24, perto de 11 horas da manhã da gente, é melhor do que era ontem, porque alguma coisa foi sendo ajustada, porque você vai vendo que a gente cometeu um equívoco, alguma coisa que podia ser feito melhor, uma atitude de um atleta em campo que não devia ter acontecido, que a gente não conseguiu prever ou programar, tá certo? Um erro involuntário, você corrige, você só vai evoluir. O problema é que se às vezes você a gente enfrentar perde o problema vidas de frente. com isso, né? O problema é que às vezes a gente perde vidas quando a gente vai corrigir o erro nesse momento, numa pandemia, pode significar o preço de várias vidas, mas enfim, é a posição do senhor, eu entendo. Eu só não entendo por que o Flamengo, sozinho, acha que está sendo legal fazer isso, porque o senhor falou várias vezes que o exemplo não se dá sozinho, não dá para fazer nada sozinho, e aparentemente o futebol do Rio de Janeiro e o Brasil, nesse momento, não está pronto para voltar ao futebol, e o Flamengo está querendo fazer isso sozinho, essa é a imagem, mas enfim, é a posição do senhor e eu respeito. Veja bem, dentro da Federação Carioca, são 14 clubes favoráveis a isso e 2 contra. Eu não sei exatamente qual é a sua definição semântica de sozinho, mas eu me sinto muito bem acompanhado. Me sinto muito bem acompanhado pelos outros 13 clubes. Estamos olhando o Brasil. Mas no Brasil, a maioria esmagadora dos clubes e dos atletas querem voltar a jogar. Não é verdade quem diz o contrário. Alguém aqui montaria um negócio com algum desconhecido, que você não conhecesse, quais são os princípios, quais são os valores, o que pode agregar a você? Claro que nós somos a favor do casamento, mas a opção é de cada um. Não precisa ninguém dizer com quem eu vou casar ou quem eu não vou casar. Então, você sair de uma Lei Pelé para uma liga é mais ou menos como você sair da prisão por 20 anos e você entrar em cativeiro. Te obrigarem com quem que você vai trabalhar. A importância da individualidade, de você poder se pronunciar, de você ser livre para ter acesso, para fazer o que você quiser, para você ser único no sentido de que você pode se expressar e que você, quando é bom e tem talento, você realmente consegue sucesso. Por que não? Que tal a gente optar por ensinar a pescar e não dar o peixe em cada dia? Então, o Flamengo acredita nessas coisas e a gente pratica isso no dia a dia. Então, nós entendemos que essa liberdade vai ajudar os clubes. Eu queria chamar a atenção de vocês que tem vários exemplos de excepcional gestão no Brasil, de futebol. Clubes que estão fazendo muito bem para a realidade que se apresentava e para o que eles viviam. Ceará, Fortaleza, Internacional, Grêmio, Atlético Paranaense, Goiás, Bahia, todos esses clubes, o Palmeiras, todos esses clubes fizeram um trabalho excepcional, tá certo? Do ponto de vista de cumprir suas obrigações. Então, vamos combinar. Quem é que ajudou o Bahia? Quem é que ajudou o Fortaleza? Quem é que ajudou o Ceará? Foi a Lei Pelé, que está aí há 21 anos? Não foi, meus amigos. O que ajudou esses clubes foi a iniciativa, foi ter a vontade de fazer, foi acreditar que eles podiam, ter dedicação, um dia sim, também, competência, esforço, porque se eles fossem ouvir o que a realidade da vida se apresentava para eles, eles tinham desistido há 10 anos atrás e não estariam aqui conosco hoje. Então, nós acreditamos no trabalho duro, um dia sim, o outro também. Não é uma canetada de Brasília que vai definir se você pode ou não dar certo. Nós defendemos as coisas abertas, pró-mercado, que cada um possa fazer as suas associações, ninguém vai construir nada sozinho, e aí sim, nós vamos casar, mas não vamos casar pela vontade da gente e não pela força de um decreto. Flamengo vai jogar no Maracanã, se alguém jogar uma pilha na cabeça de um torcedor com um raio de 1 quilômetro do Maracanã, a responsabilidade é do mandante. Se as torcidas brigarem na rua porque beberam ou porque não gostam uns dos outros, a responsabilidade é do mandante. Se tiver problema de fraude na hora de compra de ingressos, a responsabilidade é do mandante. Se algum jogador tiver um piripaque em campo e a gente não tiver com todas as condições lá para atendê-lo, para socorrê-lo a tempo e a contento, a responsabilidade é do mandante. Então nós temos todas as obrigações do mandante. Quando chega na hora da gente poder se beneficiar, quando chega na hora dos nossos direitos, aí o direito de mandante não é nosso. Eu não tenho direito de mando.
Então vocês imaginem se eu fosse um artista ou se eu fosse um blogueiro, onde de alguma maneira eu só tivesse obrigações e não tivesse direitos. Quer dizer, eu não tenho direito de vender o meu produto para quem eu quiser, como eu quiser. Será que isso é democrático? Será que isso é atual? Será que isso é moderno? Então nós entendemos que a MP é um sopro de esperança. Tá certo? A gente espera realmente que isso seja consagrado pelo Congresso Nacional, e eu tenho certeza que o Congresso tem muitas outras coisas mais importantes para cuidar do que o futebol, em que pese a minha paixão pelo Flamengo, pelo futebol. Vamos combinar, futebol não é algo essencial na vida da gente. É muito importante para mim, eu amo futebol, amo o Flamengo, mas vamos combinar, educação, saúde, segurança pública, tem outras coisas que essas são de interesse público muito mais amplo do que o futebol, e que eu entendo que não há necessidade que o Congresso vá se debruçar sobre isso. Essa é a opinião da gente, é o que a gente acredita, tá certo? Do contrário, eu tinha que aceitar que hoje, com 59 anos de idade, minha mãe deve dizer se eu devo usar casacos quando está frio, se eu devo usar guarda-chuva. Eu preciso de alguém para dizer o que eu posso fazer, quando eu posso fazer, como se a gente precisasse de tutela. Eu acho que isso aí cheira mofo, na minha opinião. Tá certo? Eu acho que tem outras coisas mais importantes com que o país devia se preocupar. Né? Não com quem eu vou casar, como eu vou casar, qual vai ser o regime, o que eu posso fazer, com quem eu posso me associar, com quem eu não posso me associar, enfim. Você não pode esperar esse problema ter acabado para você começar a se planejar a voltar. Então nós temos um elenco caro, nós temos atletas de alta performance, eles serem expostos ao vírus é um risco enorme, brutal, de uma forma, eles ficarem parados 3, 4 meses é outro risco enorme de contusões, eles precisam de atividade, e o Flamengo está querendo tocar essa atividade, porque deixa eu dizer uma coisa para vocês, os clubes pequenos dos estaduais, 100% deles não têm oxigênio para viverem depois de 30 de junho, não tinham depois de 30 de abril. Então esse discurso de que o futebol pode esperar, realmente, talvez a sociedade possa esperar, mas o futebol, 80%, 90% dos clubes iam quebrar. Então como é que faz com os pequenos que têm funcionários, que tinham contratos até 30 de abril, que não podiam renovar os seus contratos, jogador vendendo marmita na rua? A verdade é o seguinte, nós do Flamengo e da Federação do Rio de Janeiro, nós pensamos em todas essas pessoas que têm seus problemas sim. Então eu entendo que nós fomos sensíveis a todas essas considerações. Então quando se diz fique em casa se você puder, infelizmente a maioria desses atletas do futebol do Rio de Janeiro, eles não podem ficar em casa porque eles não têm outra forma de ganhar a vida. Então você tem que sim buscar um arcabouço onde eles possam voltar a trabalhar com segurança. Ah, o clube pequeno não pode fazer os estudos que o Flamengo fez? Pode até ser verdade, nós dividimos com todos os clubes pequenos o que nós fizemos. Nós não escondemos nada, nós ajudamos outros clubes co-irmãos e não fizemos nenhum espalhafato disso na mídia. Então nós temos uma preocupação. O futebol brasileiro vai voltar quando ele tiver que voltar. Quando ele voltar, daqui a 1 mês, 2 meses, como foi dito aí pelo Vitor, do Campeonato Brasileiro, sabe-se quando vai voltar, vocês vão ver a diferença de quem voltou a treinar em alta performance e quem não voltou a treinar em alta performance. Vocês vão ver a diferença. Você tem que se preparar para a vida, é como um atleta que vai para a Olimpíada. Ele não pode começar a treinar 30 dias antes ou no dia que começou a Olimpíada. Então nós temos uma visão socioesportiva que é mais ampla, ela é plural. Eu acho que a condução do Flamengo em todo esse processo é uma condução de uma insensibilidade gigante. Por que insensibilidade? Porque em qualquer lugar onde o futebol voltou, a gente viu todos os índices indo para baixo, indo muito para baixo, índice de contágio, índice de morte, índice de letalidade, tudo isso, e que não é o caso do Rio de Janeiro. Sobre os índices do Rio de Janeiro, é assim, eu tenho formação matemática, eu costumo brincar, dizer que eu já fui engenheiro em algum momento da minha vida, então eu acompanho os números. Eu vou dizer para vocês, é um equívoco quem diz que os números do Rio de Janeiro não estão caindo. Basta vocês olharem a quantidade de pessoas que chegam nos hospitais para serem tratadas. Isso, o vírus e essa pandemia, ela tem curvas diferentes de contágio. É como se cada dia você tivesse que analisar um período de 20, 30 dias. Eu discordo, os índices estão todos caindo no Rio de Janeiro há 2 semanas. Os principais. Só que eles vão se refletir... Só para pontuar rapidinho, Bap, eu sei que eles estão caindo, eu só fiz uma comparação, por exemplo, com os outros países que voltaram. Eu sei que no Rio de Janeiro os índices estão caindo, mas eles não estão caindo no nível que caíram
nos países que voltaram, entendeu? Só para pontuar, para não parecer que eu estou com a informação incorreta. E com a pressa, eu sei né? que com a pressa. E com a pressa também. Você falou que os índices não estão caindo, eu estou aqui dizendo para você que eu discordo, os índices estão caindo sim. E o que acontece é que quando você chega nesse platô e os índices começam a cair, você tem um intervalo entre 4 e 7 dias, onde o vetor é muito claro para baixo. Você não pode esperar esse problema ter acabado para você começar a se planejar a voltar.